Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Deus é um Deus que quer salvar, mas Ele vai condenar também. Vamos entender um pouco da natureza de Deus, como trazido aqui em Ezequiel no capítulo 18. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo o homem justo e fazendo justiça, será salvo. No Antigo Testamento, o conceito de justiça era um pouco diferente de hoje. A pessoa tinha que andar correta com relação às coisas explícitas, objetivas. Digamos assim, não fazer isso, não fazer aquilo, não fazer aquilo. E só objetivamente. Não havia o conceito de pecado de pensamento, de coração. Era só com relação às coisas que se fazia em público e que eram vistas. O pecado oculto era uma outra questão, não era considerado para condenação. E então, a pessoa ser justa era possível no Antigo Testamento. O Senhor dá esse testemunho de várias pessoas, como Abraão, foi justificado pela fé, mas foi justo. Justificado se torna justo. O Davi acertava sua vida com Deus, apesar de tantos erros, era um homem justo. O Jó, homem justo, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. No Antigo Testamento era possível ser justo assim. No Novo Testamento nós entendemos que ninguém é justo por si, aos olhos de Deus. Nós precisamos ser justificados pela morte de Jesus. Ninguém consegue ser justo e não pecar, porque o conceito de pecado se amplia. O conceito de pecado é subjetivo também. Ninguém vai ser justo por si mesmo diante de Deus. Mas no capítulo 18, Deus trata disto, o Ezequiel 18. Se uma pessoa anda direita, e ela é reta, e está bem, mas no dia em que ela pecar, ela vai jogar fora tudo aquilo. Vamos lá ao versículo 26. No 25, as pessoas criticavam, mas espera aí, Deus está sendo estranho, rigoroso demais, e isso aí não é assim, não é bem assim. Então Deus responde: os meus caminhos são direitos e verdadeiros. Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por causa da iniquidade cometida. E na iniquidade que cometeu, morrerá. Será condenado pela sua iniquidade, embora tenha sido uma só, apesar de toda a sua vida pregressa de justiça, de correção. Mas vai ser condenado. Mas o perverso que andou a vida toda errada, Deus diz, quando ele se converter da perversidade que cometeu e começar a praticar o que é reto e justo, ele conservará a sua alma em vida. Esse é o conceito de Deus. E o capítulo termina assim, versículo 32. O Senhor diz: eu não tenho prazer na morte de ninguém. Portanto, convertei-vos e vivei. Isto é a essência da pregação do Evangelho. O Evangelho é para os errados, não é para os bonzinhos, para os religiosos. O Evangelho é para os errados. Converta-se e receba o perdão de Deus, junto com o perdão, a justificação pela fé, que vai fazer de você uma pessoa justa aos olhos de Deus. Mesmo apesar de
na vida passada, 99% do seu tempo você andou só pecando. Mas aquele pecado foi perdoado, foi lavado, foi pago por Jesus. Isso tem que estar entranhado na nossa mente. E normalmente a gente entende. Os evangélicos são muito interessantes. Quando a pessoa é lembrada por ter feito muita coisa errada no seu passado, mas ela vem e diz, pois é, mas eu fiz aquilo quando eu era um ímpio, agora eu me converti. Todo evangélico aceita. Não quer condenar aquela pessoa pelo seu passado, porque ele não era crente. E está bem, isso é graça, é de acordo com o coração de Deus. Mas e o contrário? Não, isso aí crente não gosta. Ah, não gosta mesmo. O contrário é o seguinte, andou a vida inteira como crente. Meu irmão, você pecou, vai ser esquecida toda a sua vida de obediência e vai ser condenado por aquele pecado. Você vai ser condenado por um único pecado, embora tenha andado a vida inteira procurando acertar. Aí eles diziam, mas isso não é justo, Deus não é correto. E Deus diz, é assim, vocês querendo ou não querendo, é assim. Eu não tenho prazer em condenar ninguém, mas depende de cada um. Se você quiser, vai ser condenado. É só depois de ter andado uma vida inteira com Deus, andando de uma maneira reta, você errar. Olha, muitas coisas que podem ser ditas a esse respeito. Será possível isso? Um crente em algum momento da sua vida se irar, pecar, adulterar e roubar, mentir, ficar com raiva e usar de violência para com uma outra pessoa, por exemplo, a sua esposa? É possível? Um crente que andou a sua vida inteira direitinho na presença do Senhor, agora fazer isso é possível? É. O apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios 10, 12, quem está em pé, cuidado que não caia. Cuidado que não caia. É possível, mas Deus não é injusto, Deus não segurou, não guardou, não impediu esse crente que andou a vida inteira com a vida direitinha e agora Deus deixa que ele caia no pecado. Existe muita coisa por trás. Às vezes ele andou sofismando. Um fariseu andou de aparência. Um crente que anda direitinho, para mim, está muito mal. Entendo o que eu quero dizer. Um crente que não faz isso, não faz isso, não faz aquilo, e vai à igreja, é fiel nas reuniões, dá o dízimo. Se faz só isso, nem servo inútil ele é, porque a ordem é sair, levantar, ir, visitar, evangelizar, se interessar pelos irmãos, buscar os irmãos. Ele não fez isso. Ele se acomodou numa vida moral, achando que isso agradava a Deus. Então, se ele cair, eu vou entender que Deus viu hipocrisia no coração dele e permitiu que ele fosse enganado pela serpente e caísse, para que ficasse evidente que aquela vida toda maravilhosa era uma vida farisaica, de aparência. Ele não tinha amor, não era um evangelista, não ganhou ninguém, não deu fruto nenhum. Era um crente acomodado e assistidor de reunião de igreja, mas ele não tinha amor. Deus vai permitir que ele caia. Se um crente cai, Deus permite. Nada acontece, uma folha não cai de uma árvore se Deus não estiver nesse processo todo. Se um crente cair, é porque Deus permitiu. Espinho na carne, para ele não se engrandecer, não se ensoberbecer. Existem muitos crentes que estão de nariz empinado, cheios de si, de vaidade. Eles não roubam, não fumam, não jogam, não bebem, dão dízimo de tudo, jejuam, estão cheios de moral, cheios de si. É um pobre fariseu, não dá fruto, não tem amor, não visita, não evangeliza, não procura os irmãos, mas é soberbo.
No meu entendimento, Deus vai permitir que ele caia. E quando cair, vai ser anulada toda aquela vida maravilhosa que ele queria demonstrar para os outros que ele vivia. Não vivia, não. Diante de Deus, não. Mas ele demonstrava para os crentes na igreja que era o tal. Você entende isso? O crente que cair vai anular todo o seu passado e Deus vai condená-lo. É o que Deus está dizendo. Deus não quer, mas se a pessoa cair, ele vai condenar. Deus não tem prazer em condenar ninguém, mas vai condenar. Meu irmão, acorde, faça como o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 9, tendo pregado a outros, eu esmurro o meu próprio corpo e eu reduzo a escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Você é pregador, experiente, é crente velho, é cheio de currículo na vida religiosa, se humilhe mais ainda para não perder tudo isso, porque pode perder. Se humilhe, meu irmão, se humilhe, minha irmã. Não ache aos seus próprios olhos que você tem direitos adquiridos, porque andou muito tempo na igreja, trabalhou muito, que Deus sem tirar o chapéu para você. Não pense que você tem direitos adquiridos, mas se humilhe para não perder tudo isso que ajuntou com esforço até agora. O apóstolo João fala nisso. Tenha cuidado, zelo, se humilhe para não perder tudo isso, porque é possível perder. E o dia em que você falhar, há crentes que vão dizer, eu nunca vou adulterar, já está velho e tal, nunca vou adulterar. Mas você pode se irar, guardar ressentimento, não perdoar alguém. Para Deus dá no mesmo. Vai decair da graça de igual maneira. Você vai ficar com raiva de alguém, vai falar mal de alguém, vai julgar o pastor, seja lá o que for que você fizer. Pois é, cuidado. Basta um pecado para condenar todo o seu passado e anular seu passado e condenar sua vida. Pense nisto e tenha cuidado, se humilhe, meu irmão. Se você conseguiu muita coisa, com mais razão ainda, seja mais humilde para não perder tudo que você já fez. Deus não tem prazer, mas ele vai condenar muitos crentes também.